Está começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Hoje vamos conversar com uma das surpresas da eleição deste ano aqui em Alagoas, o prefeito eleito de Arapiraca, Rogério Teófilo. Aguarde só um instante. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. Zero de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já, 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Apivida, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, não para de crescer. Em breve, você irá contar com a ampliação do Hospital Maceió. A galerinha do Apivida traz saúde para a criançada se alegrar. A galerinha do Apivida tem carinho para cuidar. Apivida faz bem para você. Voltamos à conjuntura. Desde o início da campanha eleitoral, desde as primeiras pesquisas, até mesmo antes da campanha, Rogério Teófilo aparecia sempre como terceiro colocado nas pesquisas de opinião pública em Arapiraca. Terminou, na última semana da eleição, a mesma coisa. Terceiro lugar, Rogério Teófilo. Apuradas as urnas, prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. Ele que está aqui conosco nesta edição de Conjuntura. Prefeito, bem-vindo aqui à Conjuntura. E aí, como é que o senhor explica? Esse tempo todo, terceiro lugar, de última hora, primeiro lugar. O que é que determinou, no caso, essa mudança, não vamos dizer a mudança, esse resultado concreto, ao invés daquele resultado esperado durante as pesquisas? Flávio, primeiro agradecer essa oportunidade que está aqui e dizer ao povo alagoano que estarei sempre à disposição, não só em Arapiraca, mas em todos os rincões do estado de Alagoas. O que aconteceu foi que a sociedade arapiraquense absorveu as propostas, a maneira de pensar. Eu me preparei para ser prefeito da cidade durante esses 20 anos, né? Fui secretário de Educação, fui secretário de Administração de Arapiraca, fui deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito. Eu acho que a sociedade, aqueles indecisos, 30 e tantos % indecisos, depois dos debates, das propostas, entendeu que o melhor momento para Arapiraca ter um novo gestor com uma nova maneira de pensar era esse momento. Então, praticamente todos os indecisos foram para votar no Rogério Teófilo com uma perspectiva de mudança, uma participação transparente. É um novo momento para a cidade. Eu acho que ganha o estado de Alagoas com essa alternância de poder na cidade de Arapiraca, um novo momento, uma transformação radical de gestão, de participação popular. Essa circunstância do senhor vir sempre em terceiro lugar nas pesquisas aconteceu na eleição, na última eleição, na penúltima eleição, no caso, em 2012. Só que na época faltou um pouquinho de voto, parece que cerca de 4, 5 mil votos. Na última eleição, a atual prefeita que foi candidata, ela tinha, na época, na quinta-feira, tinha 49%. Eu tinha 28% da pesquisa. Em 3 dias, eu saí de 28% para 41% e ela caiu para 45%. Então, já é uma demonstração que o silêncio, o eleitor de Arapiraca, ele fica estudando, vendo. Porque existe 3 tipos de eleitor, existiu, Flávio, 3 tipos de eleitor nessa eleição. O eleitor que votou no deputado Tarcísio, que era aquele eleitor que já tinha declarado, já que ele começou um ano antes. O eleitor do poder, que era aquele eleitor que estava votando porque estava aliado ao município, à prefeitura de Arapiraca, ao governo do estado. E o eleitor que votou em Rogério Teófilo, que era aquele eleitor que estava silencioso, calado, o eleitor que pedia o voto, transformava não só o seu voto em mais votos. E o que aconteceu foi que na última semana, nos últimos 5 dias, depois dos debates que fizemos lá em Arapiraca com diversos órgãos da imprensa, né, o diálogo com a sociedade, a caminhada e com a proposta de governo mais moderna, mais atual, fez com que a sociedade entendesse que era um momento de transformação.
Aconteceu na eleição passada e aconteceu de novo nessa eleição. Arapiraca, o eleitor, ele é sábio. Nós estamos hoje em Arapiraca, Flávio, com praticamente 50 cursos de nível superior, Universidade Federal, Universidade Estadual, SESC, SENAC, SENAI. Então você começa a ter uma nova play de eleitores que vão estudar suas propostas. Nós tivemos um debate na universidade, onde o deputado Ricardo Nezinho não foi, onde o deputado Tarcísio foi e deixou o debate pela metade, e eu fiquei lá debatendo com os estudantes, com os professores, mostrando que eu tinha me preparado para ser prefeito, e talvez isso, essa força que a juventude, os profissionais liberais de Arapiraca deram, porque entendem que é um momento novo e precisa de um novo tipo de gestão para a nossa cidade. Bom, no Legislativo o senhor foi deputado estadual, foi também deputado federal. No Executivo foi secretário de Administração de Arapiraca, foi 4 vezes secretário de Educação de Alagoas, foi também secretário de articulação política do governo Théo Vilela. E agora, pela 3ª vez que o senhor tentou a Prefeitura de Arapiraca e terminou vencendo. Quais são as suas principais propostas nesse momento difícil, porque vive o país do ponto de vista econômico, que afeta também os municípios? O que é que o senhor pretende de diferente para Arapiraca a partir de janeiro? Olha, nós temos dentro dessa vertente, você colocou, com experiência, ter passado por diversas secretarias, fui vice-prefeito de Arapiraca, sou professor da Universidade de Direito Empresarial, Introdução ao Estudo do Direito. Isso me dá uma capacidade de, nesse momento, transformar Arapiraca num processo de uma nova gestão. Claro que quem tem a deficiência gritante na cidade de Arapiraca. A Folha de São Paulo, Flávio, você está em mãos aí, ela no dia 27 de agosto colocou que Arapiraca tem 42 cidades com melhor gestão do que a atual gestora. Arapiraca está em 2.600 e poucas cidades em termos de gestão. Então, na verdade, a gente tem que trazer a gestão pública para ao lado do povo arapiraquense. Então, esse é o primeiro passo, fortalecer a participação dos nossos servidores efetivos, fazer com que a Prefeitura de Arapiraca seja um elo entre os empresários, os profissionais liberais e a sociedade arapiraquense. A Arapiraca é uma caixa de ressonância para o Agreste e Sertão. Então, converge para Arapiraca ali, todos aqueles habitantes, é um polo de comércio. Arapiraca viveu a monocultura do fumo, depois Arapiraca viveu a diversificação da agricultura, depois criou-se um grande polo de comércio, depois Arapiraca deu um salto, quando o deputado federal que nós brigamos, e como deputado estadual, para criar a Universidade Estadual e a Universidade Federal. Então, Arapiraca criou-se um polo de conhecimento. Agora, Arapiraca está agregando e tendo, nesse momento, chegando o gás, a energia, com capacidade para que a gente traga indústria, e a água com a adutora que o governador Teotônio também, quando o governador fez a duplicação. Então, de posse disso, vamos chegar agora com a industrialização. Então, nós estamos chegando no momento que a Prefeitura será um facilitador para que se implante indústria e crie perspectiva de emprego. Arapiraca tem uma necessidade muito grande de criar essa perspectiva de emprego. E a outra etapa que nós vamos trabalhar é com a saúde. Na Arapiraca é gritante, falta medicamento, faltam médicos, consultas passam 6 meses para ser atendido. Eu sei que tudo isso no Brasil está acontecendo, mas se a gente trabalhar com transparência, com a verdade, com a participação, com a humanização da saúde. E a outra é a educação. A Arapiraca tem que ser parceiro do Estado, vou procurar o governador. Eu dizia durante a campanha que eu entendo que o governador, ele é governador não do PMDB só, ele é governador do Estado de Alagoas. Como eu, a partir de agora, eu não sou prefeito do PSDB, dos 41 mil praticamente eleitores, sou prefeito de 240 mil eleitores da cidade de Arapiraca. Então, nós vamos ter parceria no combate à violência, com a participação do município e também agregar valor ao ensino fundamental, como melhorar as creches, melhorar as escolas em tempo integral, fazer um desenvolvimento de integração da educação com as universidades. E nós vamos trazer a Universidade Federal, a Universidade Estadual para dentro da Prefeitura, com o conhecimento tecnológico que ele tem, fazer um verdadeiro desenvolvimento para a nossa cidade. Bem, o senhor foi eleito prefeito, politicamente só teve o apoio do PSDB, que aqui é presidido pelo ex-governador Teotônio Vilela, aqui em Alagoas, dos deputados Rodrigo Cunha e do deputado Severino Pessoa, que inclusive indicou a esposa dele, Fabiana. A vereadora Fabiana Pessoa, para vice da sua chapa. E, pelo que a gente sabe, os empresários, no que puderam, em termos de pedir voto aos seus funcionários, pediram para os outros candidatos e não para o senhor. Como é que o senhor explica que tenha conseguido reverter esse quadro? Eu acho que o Brasil vive um novo momento, um momento de mudança, onde as propostas, a verdade e a participação popular está chegando ao poder público. Na verdade, eu tive uma vereadora, que foi a vereadora Aurélia,
né, que se reelegeu, me apoiando, e tinha outra vereadora que foi vice. E 13 vereadores não nos acompanharam. A grande maioria dos empresários de Arapiraca, a máquina da prefeitura, a máquina do Estado, os senadores, o presidente do Senado não nos apoiou, mas o povo entendeu que não é só pela força política, pela determinação política, mas sim com a participação popular, vendo um novo momento, uma nova gestão. Então, isso foi o que agregou, Flávio. Eu acho que a proposta, a sociedade, ela está entendendo. E lá a gente teve debates, onde a gente teve as caminhadas de porta em porta, mostrando a necessidade. E foi construído um legado de 20 anos de política. Por onde eu passei, sempre tentei construir o bem, trabalhei com transparência, com a verdade. O que nós construímos de 20 anos com as universidades estaduais, Universidade Federal, o SESMASC, o SESC, SENAC, SENAI, esses cursos fazem com que o Agreste Alagoano, principalmente a cidade de Arapiraca, passe a ter um novo perfil de eleitor que quer a mudança e quer a participação popular. Bem, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o prefeito eleito de Arapiraca, Rogério Teófilo, aqui em Conjuntura. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo casa para os alagoanos que mais precisam. Em menos de 2 anos de governo, no estado de Alagoas, foram concluídas e entregues mais de 11 mil casas, 19 mil estão em construção e 2.500 em fase de contratação. Ao todo, mais de 21 mil novas habitações serão construídas e 84 mil alagoanos realizarão o sonho da casa própria. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. 0 de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já 4004 9000 ou acesse mrv.com.br. Estamos de volta à Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado nesta edição, o prefeito eleito de Arapiraca, professor Rogério Teófilo. Prefeito, uma pessoa muito importante nessa sua vitória, e até fiz referência no bloco anterior, foi o deputado estadual Rodrigo Cunha. Com um detalhe, Rodrigo Cunha, por várias vezes, foi convidado pelo próprio partido, que é o seu partido também, o PSDB, para ser candidato e não aceitou. Ele disse, inclusive, aqui uma vez conosco, numa entrevista, que não era candidato, não aceitava, primeiro porque tinha compromisso com a sua candidatura e segundo porque não iria interromper o mandato de deputado estadual, que era o primeiro mandato político dele, para ser candidato a prefeito. Como é que o senhor avalia essa participação do deputado Rodrigo? E qual será o papel do deputado Rodrigo Cunha por essa importância, por esse peso que ele teve na sua vitória, na sua gestão? O deputado Rodrigo, não temos um diálogo aberto e franco desde a época da sua mãe, Ceci Cunha, quando foi deputado, era deputado estadual, e o Rodrigo a gente sempre convocou, eu provoquei ele para ele também ser candidato, entendia que era o momento dele, e ele entendia que a conjuntura faria com que eu agregasse mais todas as correntes políticas em Arapiraca. E o Rodrigo teve uma participação, teve o Severino como deputado estadual ao nosso lado, e o Rodrigo também, com essa maneira jovem, moderna, da participação na política. Nós temos orgulho de ser político. Eu sempre coloco que a política faz com que a gente transforme a sociedade. E Rodrigo, com a sua maneira de pensar,
dentro de um novo momento político do Brasil, ele foi importante, é importante não só para a cidade de Arapiraca, ele é importante para o estado de Alagoas e para o Brasil. É uma nova maneira de fazer política e ele representa essa renovação da política brasileira, não é só da política alagoana, da política arapiraquense, não. Então, ele tem um know-how, uma capacidade e faz um trabalho sério, um trabalho com transparência na Assembleia Legislativa. E foi para isso que o povo votou nele. E eu tenho certeza que ele vai dar passos largos no futuro para agregar e trazer com que a sociedade alagoana, a sociedade arapiraquense, tenha o Rodrigo como verdadeiro representante, como ela na Assembleia ou em outros momentos, representando de outra maneira a política alagoana no Brasil e em Alagoas. Aproveito e reafirmo parte da pergunta de qual será a participação de Rodrigo Cunha na sua gestão e aproveito para complementar qual será a participação de políticos na sua gestão como prefeito de Arapiraca. Olhe bem, eu quero ser um gestor. Eu acho que esse foi o grande passo que nós, verdadeiro gestor, o grande passo é que praticamente foram poucos políticos que tiveram com a gente. Então, a equipe que teve a participação política no processo não foi tão grande, não foi aquela grande quantidade de políticos, mas tivemos políticos que nos ajudaram a crescer. A gente teve o deputado Rodrigo, que esteve ao nosso lado, teve a vereadora Aurélia, teve a Fabiana, que é a vice-prefeita, que vai ter uma participação também de apoio e de uma participação ativa no processo de transformação, representando a mulher arapiraquense. O deputado Severino, que com a sua determinação, até com os embates políticos, porque ele tomou uma decisão que foi de encontro até a base política a nível de Estado dele, mas ele acreditava que era o momento da transformação da cidade de Arapiraca. Então, esses políticos terão a sua participação, mas dentro de um perfil técnico, sempre coloquei para eles, conversei também com o senador Teotônio Vilela, e todos poderão ter a sua participação política na gestão, mas dentro de um critério técnico, num momento importante, onde a sociedade vai cobrar resultados dessa nova equipe que vai chegar à Prefeitura de Arapiraca. Então, toda equipe terá um perfil técnico, terá um critério técnico, mesmo que seja político, Flávio. Mas é importante que eles entendam, e eles já entenderam, nós conversamos com todos os políticos, os vereadores que foram eleitos, nós tivemos 4 vereadores que foram eleitos por a gente. Como os outros, a gente quer trabalhar com harmonia com a Câmara de Vereadores. Nós vamos agregar valor e trazer para o novo processo de Arapiraca os vereadores que queiram trabalhar por essa modernidade, essa mudança. Então, vamos trabalhar com a Câmara de Vereadores, com os deputados que foram parceiros, com esses políticos que foram parceiros, mas dentro de um critério técnico, com transparência, com participação, mas principalmente com conhecimento. A sociedade está cobrando da classe política esse momento. Eu acho que o gestor, ele está lá para fazer com que a sociedade tenha uma melhor condição social no seu habitat. E para isso é que vocês elegeram o Rogério e Fabiana. E nós seremos gestores, mesmo sendo políticos, mas teremos uma visão de gestão pública para a cidade de Arapiraca. Uma questão que o senhor vai se deparar, se não é, que já está se deparando, é com relação aos comissionados da Prefeitura de Arapiraca. Está havendo, pelo que a gente acompanha de informação, um impasse. Alguns querem que a prefeita Célia Rocha exonere os comissionados para que o senhor nomeie livremente quando assumir 1º de janeiro. Outros aliados da prefeita querem que ela deixe para o senhor ter esse ônus de exonerar. Qual é a sua expectativa quanto a isso? Olha, Flávio, acho que tem um momento, uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O próprio Ministério Público, nós temos essa semana aqui uma reunião com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, que está entregando uma cartilha para o gestor que está saindo e o gestor que está chegando. Então, claro, esse passo será dado através desse processo de transição. Eu soube que a prefeita quer fazer esse processo de transição. O Ministério Público, durante a semana, já vamos ter reuniões com a promotoria da cidade de Arapiraca. Também aqui em Maceió estamos tendo reunião com o Ministério Público Federal, Estadual e o Tribunal de Contas do Estado e da União. Então, acho que a sociedade saberá e entenderá como nós vamos conduzir. Eu espero que essa transição seja a mais democrática possível, com a participação e acompanhamento do Ministério Público Estadual. Prefeito, quando é que o senhor pretende anunciar a sua equipe? Olha, primeiro a gente tem que ter o diagnóstico do município.
Você não pode anunciar numa equipe sem ter um diagnóstico, ver a realidade do município. Nós estamos fazendo um banco de projetos para o primeiro ano de governo. Nós estamos fazendo e vamos solicitar uma equipe, vai fazer uma auditoria, não para procurar erros, mas para que, a partir do dia 1º, eu assuma e tenha a responsabilidade a partir dali para frente. Do dia 31 para trás, a responsabilidade é da tua gestão e de outros gestores. Então, isso faz parte do processo democrático que preconiza a Constituição Estadual, que preconiza a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos fazendo um trabalho de transição, de participação, mas com acompanhamento jurídico. Vou solicitar que o Ministério Público nos acompanhe, que o Tribunal de Contas nos acompanhe. Eu acho que isso faz parte desse novo momento democrático brasileiro que nós estamos vivenciando. Então, essa transição será dada com a maior transparência possível. Tenho certeza que a prefeita é uma democrática e ela vai entender que a responsabilidade dela exaure no dia 31, com todas as ações que ela teve, e a minha responsabilidade passa a ser a partir do dia 1º de janeiro. Claro, responsabilidade até o dia 31 é da atual gestão, do dia 1º para frente, nossa, com acompanhamento do Ministério Público e com acompanhamento da sociedade civil organizada. Bom, o senhor se iniciou na vida pública fazendo política com Célia Rocha, atual prefeita de Arapiraca, e com a deputada Ceci Cunha, falecida deputada Ceci Cunha. De lá para cá, a relação política e acredito que até que pessoal com a prefeita, entre a prefeita e o senhor, está bastante deteriorada. E eu lhe pergunto, o senhor já conversou com a prefeita sobre essa transição? Pretende conversar com ela? Como é que está essa situação? Olha, na verdade, o meu posicionamento é o mesmo de 20 anos atrás. Eu nunca tomei nenhuma decisão diferente do que eu assumi, das propostas que eu fiz. E a sociedade tem conhecimento. Uma prova está que o Rodrigo Cunha, filho da Ceci, acompanha a gente dentro desse processo. É uma demonstração que a gente está no mesmo caminho. Se houve uma mudança, essa mudança a gente pode acreditar a outras pessoas. Mas o nosso objetivo é trabalhar com lealdade, com transparência e com diálogo. Eu soube, a prefeita mandou nos comunicar que quer fazer uma transição mais democrática possível. E agora com acompanhamento do Ministério Público, Flávio. Então, o diálogo com a prefeita Célia Rocha é um diálogo institucional, respeitoso. Eu acho que ela tem um passado que construiu para a cidade de Arapiraca. Agora, eu tenho que construir um futuro presente para a cidade de Arapiraca como gestor. Já tive a minha condição com relação a deputado federal, contribuí muito para a própria gestão dela e a gestão do atual vice-governador, ex-prefeito. Está lá o Campo do Asa, ginásio de esporte, a Universidade Federal, restaurante popular. Quantas ações como parlamentar, como deputado estadual e deputado federal, eu contribuí para a nossa cidade. Agora chegou o momento de eu contribuir como gestor e como gerente público para a cidade de Arapiraca, respeitando o passado. Teremos um diálogo franco, aberto, em benefício da sociedade arapiraquense. Ok, vamos a mais um intervalo aqui em Conjuntura. Daqui a pouco a gente volta conversando com o prefeito eleito de Arapiraca, professor Rogério Teófilo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo casa para os alagoanos que mais precisam. Em menos de 2 anos de governo, no estado de Alagoas, foram concluídas e entregues mais de 11 mil casas. 19 mil estão em construção e 2.500 em fase de contratação. Ao todo, mais de 21 mil novas habitações serão construídas e 84 mil alagoanos realizarão o sonho da casa própria. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. 0 de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
voltamos a conversar com o professor Rogério Teófilo, prefeito eleito de Arapiraca, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Professor Rogério, essa campanha foi, o senhor que já participou de tantas campanhas como candidato a deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito de Arapiraca mesmo, essa campanha foi diferente, ela não teve dinheiro de empresa. E então, como é que o senhor conseguiu montar uma estrutura mínima para chegar a ser eleito prefeito de Arapiraca? Olha, Flávio, foi uma campanha atípica, onde 90% das pessoas que trabalharam na minha campanha trabalharam porque queriam trabalhar. Não recebiam salários. Foram voluntários? Não, voluntários mesmo, né, o coordenador de campanha, as pessoas que nos acompanharam. E a contribuição foi individual, de acordo com a legislação eleitoral atual. Então, isso é que deu a força. Então, a gente tinha nas universidades, a gente tinha na classe de professores, nos servidores públicos da prefeitura, que foi gritante o apoio que nós tivemos, acreditando que era um novo momento para Arapiraca. Então, o apoio dos servidores, dos profissionais liberais, dos estudantes, dos professores. Então, esse foi que deu o novo perfil do eleitorado de Arapiraca. Então, isso foi que agregou, porque se eu fosse competir contra a máquina, contra o poder político, contra a máquina do Estado, né? Contra, a gente tem desde o presidente do Senado, a prefeita de Arapiraca, o vice-prefeito, deputados estaduais, deputados federais que apoiavam a candidatura, as duas candidaturas que estavam lá. Então, na verdade, o que a gente tem a ver é que a sociedade queria mudar e houve um movimento que a gente brinca que foi o Tostão contra o Milhão, Davi contra Golias, mas não, foi a verdade, uma proposta serena, equilibrada para a sociedade arapiraquense e que a sociedade civil abraçou. Então, aí onde foi a diferença, a gente sentia aquela participação popular, a gente fazia nossas caminhadas ou carreatas com os carros, mas feito por eles. Nós, em momento algum, demos 1 litro de gasolina, né? A sociedade, quando a gente começava a fazer a caminhada, quando a gente chegava no final da caminhada, tem aquela multidão de pessoas que estavam lá defendendo uma proposta, defendendo um novo momento para a cidade de Arapiraca. Talvez isso foi o grande X da campanha e a vitória nossa foi a vitória da participação popular. O momento político no Brasil é muito difícil, o momento econômico também é muito difícil, e os municípios estão incluídos nesse contexto. O senhor tem conhecimento, pelo menos por alto, como é que anda a situação administrativa, a situação financeira de Arapiraca, da prefeitura? Nós estamos fazendo um levantamento administrativo com esse processo de transição. Nós temos noção e temos conhecimento da realidade brasileira, alagoana e da cidade de Arapiraca, que não está fora do contexto do Brasil. Mas o primeiro passo nosso é trabalhar com a maior transparência possível. Já conversei com o Conselho Municipal de Saúde, vamos provocar os sindicatos, estive com o Sindicato dos Médicos, com o Conselho Estadual de Saúde, vamos conversar com os sindicatos dos professores, com os servidores e vamos trabalhar com transparência. Do jeito que foi feita a campanha, com a abnegação, com a participação, os servidores e a sociedade arapiraquense, tendo conhecimento como está a realidade do município de Arapiraca e a gente trazendo para dentro do município equipe técnica com conhecimento e participação, como a Universidade Federal, a Universidade Estadual, os profissionais, os clubes de serviço, eles tendo conhecimento, ele pode dar uma grande contribuição para a cidade de Arapiraca. E aí, com essa transparência, com essa participação popular, nós vamos encontrar o caminho. Nós não vamos omitir nada. Queremos que o Tribunal de Contas, queremos que o Ministério Público nos acompanhe, queremos que as entidades de Arapiraca nos acompanhem. E com essa participação popular e com a transparência, é que nós vamos encontrar um novo caminho para o município de Arapiraca. Muitos prefeitos eleitos estão anunciando que vão, assim que assumirem, vão pedir auditoria no seu município. O senhor tem essa intenção também? Não, nossa, é normal. Eu já coloquei isso para a sociedade, já coloquei para os gestores de lá. Uma auditoria não procurando meramente erros, uma auditoria para a gente ter noção da realidade do município. E essa auditoria vai me dar um perfil sobre a minha responsabilidade. Do dia 1º de janeiro para frente, eu sou responsável pelo aquilo que eu vou assumir. O que tem de erros ou de acertos no passado, a auditoria, que é uma auditoria que é para ser feito um verdadeiro diagnóstico da Prefeitura de Arapiraca. Não para dizer que fulano está errado, fulano é isso, não. A auditoria é para fechar um diagnóstico e, de posse desse diagnóstico, com a realidade do município de Arapiraca, com a realidade do Estado de Alagoas e a realidade do Brasil, a gente fazer um planejamento. A gente tem uma equipe também que está trabalhando com um banco de projetos para ver como vamos trabalhar. Vamos trabalhar olhando principalmente para o social, essa é essencial.
Não adianta eu fazer praças, eu fazer prédios e os servidores e a sociedade está lá faltando remédio, faltando professores e a sociedade não tenha o saneamento. Então, a principal obra nossa é trabalhar pelo social, trabalhar com a participação dos meus servidores, que são os servidores de Arapiraca. Eu sou mais um servidor, Flávio, sendo prefeito, a Fabiana como vice, nós dois somos 2 servidores igual aos outros. Apenas eu tenho a responsabilidade de ser o gestor ao lado da Fabiana com relação ao município de Arapiraca. Mas vamos trabalhar com a maior transparência. Vamos fazer auditoria? Sim. Isso é uma questão didática e da própria lei de responsabilidade. O próprio Ministério Público está dando o passo a passo como a gente deve construir essa auditoria. O próprio Tribunal de Contas também tem que saber que tipo de convênio, como é que a gente está, o que é que a gente pode responder, o que é que não pode. E a partir daí, com esse banco de projeto, com a equipe que está trabalhando, a gente fazer uma projeção para os primeiros 90 dias, para os primeiros 100 dias, para os 6 meses e para o ano que vem, dentro de uma realidade arapiraquense, alagoana e brasileira. Bom, num cenário tão difícil para o país e para os municípios em particular, e o senhor sem essas forças políticas maiores lhe apoiando, o que é que fez com que o senhor fosse candidato a prefeito? O que é que o motivou a isso? Eu acho que a sociedade arapiraquense já entendeu. Eu acho que o político, aquele que tem orgulho de ser político, eu tenho. Tem aquele poeta chamado Bertold Brecht, que fez o poema sobre o analfabeto político, e às vezes o cara não gosta de política, não quer saber de política. Esse é um grande analfabeto político, no preço da passagem, no preço de uma escola, no transporte, está uma participação política. E eu nunca deixei de lado esse processo político. Entendi que a minha responsabilidade e a minha experiência de vida, por ter sido deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, secretário de Estado, me levava a chegar a esse momento com a responsabilidade de ser parceiro da sociedade arapiraquense. Então, esse é um processo, um trabalho e uma responsabilidade que eu tenho e a nossa equipe terá com a transparência, com a verdade, para essa construção desse novo momento. É um momento difícil, como você disse, mas é um momento onde nós iremos participar agregando valores. Já fiz uma visita ao presidente do Tribunal de Contas, tive com o presidente do Tribunal de Justiça, já vou fazer uma visita ao Ministério Público, estou visitando também o presidente da Assembleia Legislativa, estou visitando a Federação do Comércio, a Federação da Indústria. Nós estivemos em Brasília, conversamos, visitando todos os deputados federais, vamos visitar os senadores, para ter, através de emendas, participação, mostrando que o crescimento da cidade de Arapiraca e o fortalecimento do comércio, da indústria e dos serviços melhora, descentraliza da capital essa pressão que a cidade de Maceió recebe na área de saúde, na área de criar emprego. Se a gente tem lá, no Agreste e no Sertão, uma cidade coesa, que traga possibilidade de empregos e de serviços sociais, melhora também o estado de Alagoas. Bom, o senhor já disse agora há pouco que a sua prioridade é o social, né, para Arapiraca, mas não há como fazer só o social. O município cresce, é um município, segundo o município do estado, um dos municípios que mais crescem no Brasil e precisa de obras. O que é que o senhor pensa em termos de obras numa situação difícil do ponto de vista econômico? Olha, primeiro vamos fazer um diagnóstico. Nós somos parceiros, tem o Ministério da Cidade, já tivemos com o ministro da Cidade, tivemos com o ministro do Turismo, diversos projetos estão lá, desde o Centro de Convenções, que está em tramitação, e outras obras da parte urbana do município, né? A parte de saneamento da cidade. Todo esse é um trabalho em parceria com o governo federal. Também tivemos com o Ministério da Cidade, com o Ministério do Transporte e também com o Maurício Quintela. Está indo também o aeroporto, agora para a cidade de Arapiraca. Esse aeroporto vai deixar com que aquele espaço seja construído uma SEASA para a cidade de Arapiraca. Claro que isso com uma programação, primeiro tendo conhecimento financeiro, administrativo do município. Vamos fazer isso passo a passo, com serenidade, com equilíbrio, sem prometer obras faraônicas, se a gente consegue fazer com que o servidor se sinta satisfeito, a sociedade tenha um trabalho voltado, a prefeitura um trabalho para a sociedade civil organizada, nós damos um grande passo, que é a criação de emprego, e aí vem as outras obras que agregam, faz com que a cidade de Arapiraca seja a verdadeira representante, não só do interior de Alagoas, mas do agreste alagoano, mas também do Nordeste, porque é um ponto de convergência como Tacaruaru para Pernambuco, Campina Grande para Paraíba, Arapiraca está para Alagoas como uma cidade que é a caixa de ressonância do crescimento, do desenvolvimento e de um trabalho social com saúde, com educação, que isso hoje ela já é vanguarda. Perfeito. Agora uma questão que não diz diretamente a sua solução ao município, né?
mas que afeta bastante as cidades e principalmente Arapiraca. A população, as entidades de classe, inclusive, têm reclamado constantemente dos últimos anos para cá com relação à violência no município, principalmente na área urbana da cidade. O que é que o senhor pretende fazer em relação a isso? Quais são os seus planos? Primeiro, um diálogo aberto, franco, com o governador. O governador ele é um democrata e eu tenho certeza que ele irá fazer o mesmo trabalho que vem sendo feito com a cidade de Arapiraca, com a atual gestão. Segundo, a gente vai criar, dentro desse processo, o vídeo monitoramento na cidade, melhorar a parte de iluminação da cidade, as estradas vicinais, né? Então, todo esse processo que nós vamos fazer, o município, dentro do que preconiza a lei orgânica do município, a Constituição Estadual, nós seremos parceiro. Na hora que você cria um polo, pontos de cultura na periferia, nos bairros e no povoado, na hora que você leva o esporte com professores de educação física para os bairros e para os povoados, você consegue ocupar a juventude, tira a juventude da droga, tira a juventude da ociosidade e leva a juventude para fazer esporte. Então, o papel e o trabalho é essencial para que o município construa esse momento, nós vamos fazer. A Guarda Municipal também, nós temos diversos vigilantes, vamos qualificar e vamos fazer a Guarda Municipal. Então, dentro do que preconiza a lei orgânica e a Constituição do Estado, nós iremos contribuir para quê? Criando emprego, fazendo o trabalho social na periferia, nos bairros e do povoado, e fazendo com que, criando pontos de cultura, nós vamos tirar o jovem da ociosidade e criar uma nova perspectiva para a cidade de Arapiraca de combate à violência. Prefeito, um dos temas polêmicos mais atuais é a PEC que limita os gastos públicos. Qual a sua opinião a respeito? Olha bem, o Brasil vive um momento sério, né? Nós temos a responsabilidade com o município de Arapiraca e nós só vamos gastar o que o município tiver. Para que isso aconteça, eu quero trabalhar com transparência. Eu vou trazer para dentro o sindicato, vou trazer para dentro os conselhos de saúde, de educação, os servidores públicos. Nada melhor do que a verdade. Eu acho que o município de Arapiraca e o Brasil, mas eu posso falar pelo município de Arapiraca, nós vamos trabalhar com a verdade. Eu acho que isso um velho jovem chamado Moacir Teófilo, de 89 anos, ele disse que duas palavras sintetizam... Seu pai? Meu pai, sintetiza o ser humano e a vida. E eu fiquei procurando no dicionário. Ele disse a palavra tempo e a palavra verdade. Se o prefeito, o gestor, com o tempo, trabalhar com a verdade, a sociedade irá entender, o servidor, todos os habitantes da cidade de Arapiraca. Isso é uma construção que nós temos que ter, transparência, participação popular e verdade. Bom, o presidente Michel Temer foi efetivado recentemente depois do processo de impeachment que atingiu a ex-presidente Dilma Rousseff. Qual a sua expectativa em relação a esse restante de mandato Michel Temer? Olha, a gente espera que o Brasil melhore, né? A gente vive uma grande crise, é uma crise mundial, mas principalmente no Brasil. É uma crise ética, uma crise política, uma crise econômica e que os gestores têm que ter transparência, né, e participação. Então, o que eu entendo que o Brasil e a sociedade cobra de todo gestor, não só do gestor presidente da República, do gestor governador do Estado, mas o gestor de cada município. E aí envolve os poderes todos, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, que é um órgão de apoio ao poder legislativo. Eu acho que a sociedade está cobrando muito de nós políticos, mas com transparência, com verdade, com acompanhamento, para que o jovem, a sociedade e o povo em geral tenha perspectiva de futuro. Então, eu acho que é um momento sério, mas um momento que todos têm que dar a mão e construir um novo Brasil com transparência e com participação popular. Bom, prefeito, para encerrar, a gente sabe que as vitórias e as derrotas têm aqueles fatores, aquelas pessoas que contribuem para elas. No caso da sua vitória para prefeito de Arapiraca, em situação tão difícil que foi a sua campanha, o senhor, se puder atribuir a uma pessoa, o senhor dedica a quem essa vitória? Ao povo. Na verdade, a sociedade arapiraquense, claro que eu tive o apoio do deputado Rodrigo, tive o apoio do deputado Severino Pessoa, da Fabiana, que é a minha vice, que representa com dignidade a mulher, a vereadora Aurélia, o ex-deputado Dudu, todos, da minha família, a Lúcia, meus filhos, né, o professor Moacir, mas todos. Eu acho que para eu não falhar, eu não posso dizer que eu deposito em nome de uma pessoa. Foi a participação popular. Foi uma união querendo a mudança.
E ao povo de Arapiraca só tenho a agradecer. Foram vocês que fizeram e colocaram nós na prefeitura. Não foi apenas o Rogério, não foi apenas a Fabiana. Por isso que eu quero trazer para esse projeto a própria Câmara de Vereadores, com independência, com harmonia, mas fazendo com que essa união de forças da Câmara de Vereadores, da Prefeitura de Arapiraca, do Poder Judiciário de Arapiraca e dos poderes do Estado de Alagoas, a gente faça a verdadeira transformação. Vocês, arapiraquenses, estão cobrando muito e com razão um novo momento político para Arapiraca. E esse momento ele é transformado em gestão, esse momento é transformado em participação popular e que os valores sejam colocados com bastante serenidade na Prefeitura, valores esses que serão de crescimento para a nossa cidade. Ok, nosso muito obrigado ao professor Rogério Teófilo, prefeito eleito de Arapiraca, pela sua presença, pela sua participação nesta sessão de conjuntura e muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.